Lei 15. Aniquile totalmente o inimigo. Bloco 1. Você já poupou uma pessoa por bondade, consideração ou compaixão e, tempos depois, foi surpreendido por uma punhalada pelas costas vinda dessa mesma pessoa? Você estendeu a mão, deu uma segunda chance, acreditou que a maturidade ou a gratidão falariam mais alto. Mas o que recebeu em troca foi vingança, ressentimento e um golpe silencioso. Se você já passou por isso, saiba que você cometeu um dos erros mais antigos e fatais no jogo das relações humanas e da estratégia. A maioria das pessoas é educada para acreditar que a misericórdia transforma inimigos em aliados. Mas a dura realidade do mundo real nos mostra exatamente o oposto. Quando você fere um adversário e o deixa com margem para se recuperar, ele não cultiva gratidão pela sua clemência. Ele acumula rancor, estuda os seus pontos fracos e espera pacientemente pela oportunidade perfeita para te derrubar. A regra implacável que vamos analisar hoje é direta e não admite hesitação. Aniquile totalmente o inimigo. No ambiente corporativo ou nas disputas do dia a dia, isso não significa violência física. Significa neutralização absoluta. Significa tirar o rival da sua esfera de influência, cortar os recursos dele e eliminar qualquer esperança ou capacidade de retaliação. Tratar com benevolência quem deseja sua queda é simplesmente alimentar a serpente que vai te morder amanhã. Se você escutar este conteúdo até o final, vai aprender a identificar os sinais de um rival irredutível, entender por que certas tréguas são apenas armadilhas para ganhar tempo e descobrir como aplicar o exílio funcional na prática, afastando ameaças de forma definitiva sem perder a postura ética. E para você entender como a hesitação e a falsa compaixão podem destruir até mesmo o maior dos guerreiros, acompanhe esta história impressionante. Há mais de 2000 anos, durante o colapso de uma grande dinastia no Oriente, dois líderes disputavam o controle absoluto de um império. De um lado estava um guerreiro nobre, forte, temido por todos e nascido na elite militar. Ele era o favorito para governar. Do outro lado estava um homem de origem humilde, um estrategista astuto, carismático e mestre na arte da sobrevivência. O guerreiro nobre teve a chance de eliminar seu rival não apenas uma, mas diversas vezes. Em um famoso banquete organizado justamente para selar um acordo diplomático, os conselheiros do nobre insistiram, sussurrando ao seu ouvido: elimine-o agora. Ele é perigoso demais para ficar vivo. Mas o guerreiro nobre, movido pelo orgulho e por uma falsa noção de honra e compaixão, hesitou. Ele achou que seria deselegante atacar um rival durante um banquete e permitiu que o homem de origem humilde escapasse pela porta dos fundos. Tempos depois, quando o rival já estava encurralado e sem suprimentos, o guerreiro nobre cometeu o segundo erro fatal. Aceitou negociar um tratado de paz. Ele concordou em dividir o território e interrompeu a perseguição, acreditando que o conflito estava encerrado. O que o homem humilde fez com essa trégua? Absolutamente nada do que um homem agradecido faria. Ele usou cada dia de paz para reorganizar seus soldados, conseguir novos aliados e recrutar milhares de camponeses. No momento em que o guerreiro nobre baixou a guarda achando que tinha um aliado garantido por um papel assinado, o seu antigo rival avançou com força total. Sem demonstrar um pingo da misericórdia que havia recebido no passado, o exército do homem humilde cercou o nobre, exterminou suas forças e o levou ao colapso total. O guerreiro nobre perdeu a vida e o império. O rival humilde assumiu o trono, unificou a nação e fundou uma das dinastias mais duradouras da história mundial. A história não perdoa a hesitação. O guerreiro nobre perdeu tudo não porque era fraco no campo de batalha, mas porque foi fraco no momento de decidir. Ele confundiu a trégua com paz e a fraqueza do inimigo com submissão. É essa cegueira que nós vamos destruir hoje. Um inimigo parcialmente derrotado é como uma faísca esquecida em um monte de palha seca. Você pode achar que o fogo apagou, mas o vento vai soprar, e a faísca vai transformar tudo em um incêndio incontrolável. No próximo bloco, nós vamos examinar os maiores erros e as armadilhas mentais que fazem as pessoas vacilarem e deixarem seus rivais vivos no jogo. Bloco 2. Depois de ouvir uma história tão impactante, é comum sentir um nó na garganta. A ideia de neutralizar completamente um adversário pode parecer dura demais à primeira vista. Mas é exatamente esse desconforto moral que faz a maioria das pessoas cair em armadilhas devastadoras. O mundo está cheio de profissionais e líderes talentosos que foram destruídos não por falta de capacidade, mas porque vacilaram no momento de selar uma vitória. Eles preferiram fechar os olhos, acreditar em falsos acordos de paz e dar uma segunda chance a quem só queria vingança. Para garantir que você nunca caia nessa armadilha de ingenuidade,
Nós precisamos analisar os 3 maiores erros mentais que impedem as pessoas de neutralizarem suas ameaças de forma definitiva. Erro 1. A ilusão da acordo de paz e a falsa trégua. A causa. O primeiro grande erro nasce da necessidade de aliviar a tensão. Quando o conflito atinge o ápice e o rival percebe que está encurralado, ele frequentemente propõe um acordo de paz ou sugere uma trégua amigável. A pessoa boazinha aceita imediatamente, querendo voltar à rotina sem atritos. A consequência. O que a maioria não percebe é que acordos propostos por inimigos fragilizados quase nunca são sinceros. Eles funcionam apenas como um escudo temporário para ganhar tempo, reorganizar recursos e recuperar forças. Lembre-se da metáfora clássica. Negligenciar um rival por achá-lo fraco é o mesmo que ignorar uma faísca em um monte de palha seca. Com o tempo, essa faísca se transforma em um incêndio incontrolável. Ao aceitar uma falsa paz, você não resolveu o problema, apenas deu munição para o golpe de amanhã. A solução. Recuse negociações de paz com rivais irredutíveis. Entenda que a segurança real só existe quando o adversário não possui mais nenhuma capacidade de retaliação. Não se deixe enganar por gestos de rendição de última hora quando a pessoa já provou que o seu objetivo final era sua queda. Erro 2. A armadilha da compaixão e o mito da reconciliação com desafetos. A causa. O segundo obstáculo é o peso do passado. Quando o rival em questão é um antigo aliado, um ex-sócio ou um colega de longa data que se voltou contra você, o sentimento de nostalgia tenta sufocar a sua prudência. Você tenta se convencer de que, no fundo, ele é uma boa pessoa. A consequência. Essa é uma das armadilhas mais letais do jogo social. Que se tornam rivais são, disparado, os adversários mais perigosos. Eles conhecem as suas maiores vulnerabilidades, sabem onde você erra e carregam um rancor acumulado por se sentirem traídos ou inferiorizados. Achar que uma conversa calorosa vai apagar o ressentimento é pura ingenuidade. A solução. Separe a emoção dos fatos presentes. Quando uma aliança se rompe e vira rivalidade aberta, a reconciliação genuína torna-se inviável. Haja com pragmatismo absoluto. Você não precisa alimentar ódio ou vingança pessoal, mas deve aplicar o exílio funcional. Afaste essa pessoa do seu círculo, corte o acesso dela às suas informações e neutralize a capacidade dela de te ferir. Erro 3. A hesitação no momento decisivo. O complexo de culpa. A causa. O terceiro erro acontece no milissegundo final da decisão. Você tem todas as provas, tem a oportunidade de afastar o rival ou de cortar a influência dele, mas recua por medo de parecer cruel ou frio aos olhos dos outros. A consequência. Na esfera do poder e do respeito profissional, a hesitação no momento decisivo nunca é vista como nobreza. Ela é interpretada pelo adversário como fraqueza moral. Ao perceber que você vacilou e não teve coragem de ir até o fim, o rival recupera a audácia. Ele percebe que você tem medo do confronto e ganha um gás extra para virar o jogo contra você. A sua piedade se transforma na arma que ele vai usar para te exterminar. A solução. Quando a decisão de cortar uma ameaça for tomada, haja sem vacilar. A firmeza rápida gera respeito e previne conflitos mais longos e desgastantes. Como ensinava um célebre estrategista militar, a vitória parcial se dissolve na mesa de negociações. A verdadeira paz só existe quando a ameaça é totalmente desarmada. Reconhecer esses obstáculos é o que separa as vítimas passivas dos estrategistas conscientes. Neutralizar uma ameaça não é sobre ser maldoso, é sobre autoproteção e sobrevivência em ambientes competitivos. No próximo bloco, nós vamos apresentar o método prático e passo a passo, as ferramentas modernas de isolamento, exílio funcional e controle de danos para aplicar este conceito com elegância, ética e máxima eficácia. Bloco 3. Chegamos ao coração do nosso áudio. Você já compreendeu o perigo de deixar um rival parcialmente derrotado e já identificou as armadilhas emocionais da hesitação. Agora, a pergunta prática é como neutralizar uma ameaça no mundo moderno sem recorrer à agressividade vulgar ou violar a ética. Para transformar esse princípio em uma metodologia de autoproteção cirúrgica no seu dia a dia, nós dividimos o processo de aniquilação tática em 3 pilares fundamentais. Pilar 1. O exílio funcional. Isolamento de influência. O que é esse pilar? É a estratégia de cortar sistematicamente as conexões, a autoridade e o acesso do rival à sua rede de contatos ou à sua esfera de decisão. Por que funciona? No mundo contemporâneo, a força de um indivíduo não vem dos seus músculos, mas sim das suas alianças e dos recursos que ele controla.
Pense em um adversário como um aparelho eletrônico de alta potência. Ele pode ser perigoso, mas se você puxar o cabo da tomada, ele vira apenas um pedaço inerte de plástico e metal. O exílio funcional é exatamente isso. Puxar a tomada do rival sem precisar quebrar o aparelho. Sem público, sem aliados e sem acesso às decisões, ele perde totalmente a capacidade de te prejudicar. Como aplicar na prática hoje mesmo? Aponte quais são as pontes de comunicação que sustentam a ameaça ao seu redor. Mude a dinâmica de reuniões, reestruture os fluxos de trabalho e assuma a liderança dos canais diretos com os tomadores de decisão. Não bata de frente com o rival em público. Apenas restrinja a circulação de informações estratégicas para que ele não consiga opinar ou interferir nos seus projetos. Aos poucos, ele é empurrado para a periferia do ambiente, perdendo a relevância sem que você precise trocar uma única acusação. Pilar 2. O corte dos combustíveis visíveis e ocultos. Desmantelamento de recursos. O que é esse pilar? Trata-se de mapear e neutralizar as fontes de poder do seu adversário, sejam elas orçamento, apoio político, acesso a clientes ou informações privilegiadas. Por que funciona? Um rival irredutível só ataca quando sente que tem munição. Se você deixa os recursos dele intactos, ele vai usar o tempo de trégua para estocar mais armas. Quando você reduz a zero o suprimento de combustível dele, a capacidade de retaliação se extingue. Lembre-se da história daquela imperadora implacável de um vasto império oriental. Ela percebeu que não bastava afastar os conspiradores da corte, era preciso tirar a herança, os títulos e os exércitos deles. Ela cortou os recursos de cada pretendente ao trono antes que pudessem articular um golpe, governando em paz por 4 décadas. Como aplicar na prática hoje mesmo? Identifique o que alimenta a ousadia do seu adversário. É o respaldo de um chefe? É o controle de um contrato exclusivo? É a posse de um dado sigiloso? Trabalhe para oferecer alternativas superiores aos patrocinadores dele, consolide a sua própria entrega de resultados e feche as brechas operacionais que ele usava para se destacar. Quando o rival perceber que perdeu a base de apoio financeiro ou político, a única opção que restará a ele será a retirada. Pilar 3. A rota de fuga controlada. A desconstrução sem desespero. O que é esse pilar? É a arte de conduzir o adversário à saída de forma que ele prefira recuar voluntariamente a travar uma batalha destrutiva de vida ou morte. Por que funciona? Existe uma lei militar secular que nos alerta. Quando você encurrala um animal ou um exército em um beco sem saída, o desespero faz com que ele lute com uma ferocidade cega, capaz de causar estragos severos até mesmo ao vencedor. Se você fechar todas as portas de forma agressiva, o rival lutará até o último suspiro porque sente que não tem nada a perder. Mas se você construir uma ponte de ouro, uma saída elegante onde ele possa preservar um mínimo de dignidade ao mudar de departamento, aceitar um novo projeto longe de você ou buscar outro mercado, ele escolherá caminhar por essa ponte e ir embora. Como aplicar na prática hoje mesmo? Ao retirar o poder e o espaço de um rival, não o humilhe publicamente. A humilhação gera o veneno do rancor eterno. Em vez de escancarar a derrota dele, crie uma narrativa de transição. Permita que ele assuma outra função, mude de setor ou busque novos ares, parecendo que tomou uma decisão pessoal e vantajosa. Você alcança o objetivo principal, que é tirá-lo do seu caminho para sempre, sem criar um mártir obcecado por vingança. Resumindo nosso método prático de neutralização. Pilar 1. Aplique o exílio funcional, cortando o acesso e a autoridade do rival no ambiente. Pilar 2. Desmantele as fontes de recursos e combustíveis que alimentam a ameaça. Pilar 3. Ofereça uma rota de fuga elegante para que ele recue sem entrar em estado de desespero. Ao dominar esses 3 pilares, você garante a paz e a estabilidade necessária para focar no seu crescimento, sem a constante paranoia de ser golpeado pelas costas. No próximo bloco, nós vamos construir o seu plano de ação de longo prazo, o cronograma de mudança para você aplicar essa firmeza sem transparecer crueldade e atingir a verdadeira maestria estratégica. Bloco 4. Saber o que fazer é apenas metade do caminho. A outra metade, aquela que realmente define quem alcança a estabilidade e quem continua sendo refém de conflitos, é a execução sustentável. Mudar a sua postura diante de rivais e ameaças não acontece da noite para o dia. Exige disciplina, paciência e, acima de tudo, um mapa mental claro para você não ceder à tentação de voltar aos velhos hábitos de hesitação. Para que você consiga implementar essa firmeza estratégica com naturalidade, nós desenhamos um cronograma de transição mental e comportamental dividido em 3 fases claras.
Fase 1. O despertar da vigilância e a limpeza de ruídos. O foco desta fase: ajustar os seus radares e parar de alimentar falsas esperanças. No início, ao tentar aplicar o isolamento de um rival ou recusar um acordo de paz ilusório, você sentirá um desconforto interno. O seu cérebro, acostumado a buscar a aprovação de todos, tentará sussurrar que você está sendo duro demais. É exatamente aqui que a maioria vacila. Entenda esse desconforto como um sinal de crescimento. Durante os primeiros dias de mudança, o seu único trabalho é observar sem reagir. Mapeie quem são as pessoas que se aproveitam da sua benevolência, identifique onde você tem deixado brechas de informação e comece a fechar as portas da ingenuidade. Pare de compartilhar planos com quem já demonstrou torcer contra você. Essa simples decisão já neutraliza metade das ameaças em potencial. Fase 2. A execução silenciosa e o isolamento tático. O foco desta fase: implementar o método prático sem alarde ou dramatizações. Com o radar ajustado, você entra na fase operacional. É aqui que você aplica o exílio funcional e o corte de combustíveis que vimos no bloco anterior. Lembre-se, a verdadeira força é silenciosa. Você não precisa fazer discursos inflamados, lançar indiretas ou confrontar o adversário diante de testemunhas. A raiva exposta sinaliza desespero. O verdadeiro estrategista age com a calmaria de quem apenas cumpre um protocolo de autoproteção. Redirecione o fluxo dos seus projetos, fortaleça o contato direto com a sua liderança e ofereça saídas elegantes para que o rival perca espaço de forma gradativa. Quando ele tentar te provocar para gerar uma reação pública, responda com polidez gelada e foco absoluto em dados e resultados. Sem combustível emocional, as provocações dele morrem no ar. Fase 3. A maestria da estabilidade e da paz duradoura. O foco desta fase: colher os frutos do respeito conquistado e manter o terreno seguro. À medida que o ambiente percebe que você não hesita em proteger suas fronteiras e que sabe neutralizar ameaças com elegância, a dinâmica ao seu redor muda radicalmente. O número de tentativas de sabotagem despenca, porque os oportunistas percebem que o custo de te atacar é alto demais. A maestria estratégica não serve para criar uma paranoia constante, mas sim para garantir a sua paz de espírito. Quando você elimina o risco de ser apunhalado pelas costas, sobra tempo, energia e clareza mental para focar no que realmente importa: o seu crescimento, a sua evolução pessoal e o bem-estar das pessoas que verdadeiramente confiam em você. Esta jornada de transição não é sobre se transformar em uma pessoa amarga ou vingativa. É sobre se tornar um adulto estrategicamente consciente no jogo da vida. No nosso quinto e último bloco, nós vamos fazer o encerramento memorável deste áudio. Uma síntese de alto impacto, o resumo das lições de ouro e a provocação final para você carregar essa mentalidade para sempre. Bloco 5. Chegamos ao momento decisivo de toda essa jornada. Tudo o que você ouviu até aqui não foi feito para ser apenas um passatempo mental ou uma teoria guardada na prateleira. Foi pensado para transformar a sua postura e proteger o seu futuro. Se você ainda tem alguma dúvida de que esta lei é um divisor de águas entre quem estagna e quem assume o controle da própria trajetória, olhe para os exemplos ao seu redor. Pense na história de uma brilhante líder de equipe em um grande grupo corporativo. Por anos, ela trabalhou duro, mas sempre perdoava sabotagens veladas de um colega de mesmo nível que cobiçava sua vaga. Ela aceitava desculpas formais, dava segundas chances e tentava manter a harmonia. O resultado? Esse mesmo colega usou a trégua para articular pelas costas dela com a diretoria, minando a credibilidade dos projetos dela até conseguir derrubá-la do cargo. Anos mais tarde, em uma nova empresa e já dominando os princípios da estratégia, ela enfrentou uma situação idêntica. Mas, desta vez, não hesitou. Ao identificar o primeiro sinal de deslealdade, aplicou o exílio funcional. Isolou a influência do rival, assumiu o controle direto da comunicação com a diretoria e cortou o acesso dele aos dados do projeto. Sem combustível para sabotagens, o rival ruiu sozinho. Ela foi promovida e construiu uma das gestões mais sólidas e respeitadas da história daquela organização. A grande lição de ouro de tudo o que analisamos hoje pode ser resumida em uma única verdade: benevolência com quem deseja sua queda não é nobreza, é imprudência. A verdadeira paz não nasce do medo do confronto ou de acertos superficiais, mas sim da certeza de que você neutralizou totalmente a capacidade de retaliação do seu adversário. O mundo real não recompensa a ingenuidade. Ele respeita a preparação, a firmeza e a capacidade de tomar decisões difíceis quando o cenário exige.
Você não precisa se tornar uma pessoa fria, vingativa ou injusta. Pelo contrário, seja impecável na sua ética, impecável no seu trabalho e impecável no respeito às pessoas de bem. Mas, quando se deparar com uma ameaça irredutível ao seu crescimento ou à sua estabilidade, haja sem vacilar. Neutralize, isole e feche as portas para sempre. O melhor momento para assumir a postura de estrategista da sua própria vida não é semana que vem, não é no ano que vem. É agora. Olhe para o seu ambiente hoje mesmo. Identifique onde você tem sido ingênuo, onde tem deixado brechas por medo do desconforto e comece a fechar essas portas uma por uma. Se este conteúdo fez sentido para você e abriu seus olhos para o jogo real das relações humanas, não guarde esse conhecimento apenas para si. Deixe o seu curtir para fortalecer o canal. Inscreva-se para não perder os próximos capítulos desta série de alto valor e deixe nos comentários a sua reflexão. Você já pagou um preço alto por dar uma segunda chance a quem não merecia? Quero muito saber a sua experiência. Assuma o comando da sua jornada e não aceite nada menos do que o controle total do seu destino. Missão dada é missão cumprida.